30 de dezembro de 2024. Nesta segunda-feira, a igreja celebra o 6º dia da oitava de Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Segundou, segunda-feira. Olha, a última segunda-feira de 2024. Louvado seja Deus chegarmos até aqui, né? Tantos foram os desafios, né, desse ano, né? Tantas segundas-feiras nas quais nós iniciamos a nossa semana de trabalho, de estudos, né? Tantas lutas. E olha, minha gente, o ano de 2024, pelo menos para mim, né, passou muito rápido, né? Muito rápido. Muito, muito, muito mesmo. Louvado seja Deus, sintam-se bem acolhidos. Obrigado por você fazer parte dessa família de evangelização. Peço que você curta esse material virtual e também compartilhe com mais pessoas. Nós vamos meditar nessa segunda-feira a leitura da primeira carta de São João. A igreja nos propõe o capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno. Já vos escrevi, filhinhos, vós conheceis o Pai. Já vos escrevi, jovens, vós sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto da primeira carta de São João, um texto muito importante para fundamentar, né, alguns dos conceitos que a igreja tem sobre pecado. É muito interessante que daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. E é muito interessante que o texto de hoje começa São João se dirigindo aos pais, se dirigindo aos filhos e se dirigindo aos jovens. Olha só. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Então aqui nós trazemos um fato. Deus, ele enviou seu Filho, que é eterno como ele, para assumir um corpo humano, uma alma humana, para ser um ser humano como nós. E morrendo na cruz, ele ia pagar os nossos pecados. Então, quando nós celebramos o mistério da encarnação, né? Encarnação, né? O processo de Deus, da divindade que se torna carne, encarnação. Quando nós celebramos isso, ou seja, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que é eterno, nós também já contemplamos naquela criança recém-nascida o mistério da Páscoa que ela vai enfrentar para o nosso benefício. Então, quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando o Natal à luz do tempo pascal. E no nosso coração deve brotar gratidão. Por quê, minha gente? Porque se fosse depender de nós mesmos, nós já estaríamos condenados ao inferno, né? Olha, a gente acorda pecando e vai dormir pecando. Nós somos assim, falhos, pequenos, né? Limitados. E nós podemos até dizer miseráveis, carentes de Deus, né? Carentes de Deus. E Deus, ele vem ao nosso encontro e oferece seu Filho como Salvador. Nasceu como criança, mas vai amadurecer, vai crescer para poder nos resgatar do inferno com o seu sacrifício de cruz. Então, gratidão a Deus. Hoje nós podemos, nesse primeiro versículo, dizer ao Senhor: obrigado, Pai,
porque o Senhor tanto nos ama que nos entregou o seu Filho amado, o seu Filho eterno. Depois ele vai se dirigir aos pais, aos filhos e aos jovens. Olha só. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Aqui São João está falando sobre o conhecimento de Deus. Minha gente, essa primeira carta de São João inteira vai se fundamentar nesse conceito de conhecer a Deus. Claro que depois a gente vai ver nas cartas de São João que os seus textos, nas suas cartas, é uma grande luta, batalha contra o chamado anticristo. Né? O anticristo é toda ideologia que quer matar a fé na pessoa do Deus que se fez homem, da encarnação. O anticristo é aquele que quer ofuscar a pessoa de Jesus Cristo e mostrar o homem como o centro de tudo. Né? E São João vai lutar com isso. Por quê? Conhecendo a Deus, nós teremos a capacidade de amá-lo, porque ninguém ama o que não conhece. E quando nós amamos, nós assumimos para toda a vida. Né? Olha, pense uma coisa, né? Para você entender o que eu estou falando. Uma pessoa que você de fato ama, você ama. Essa pessoa ela pode até pisar na bola com você, te ofender, ou pisar na bola, ou vacilar, ou cometer alguma coisa. Você a perdoa. Você continua levando ela junto de você, junto da sua vida, porque o amor vence tudo, não é? Então São João está falando assim, vocês precisam conhecer quem é Deus por meio do conhecimento do seu Filho Jesus Cristo. Vocês precisam conhecer Jesus Cristo para que vocês o amem. E amando, vocês nunca serão infiéis a Ele para essas ideologias tantas que estão surgindo. É bem verdade, quem ama de verdade é fiel, não é? Quem ama de verdade é fiel. Então, por isso que São João está dizendo aos pais, vocês precisam conhecer a Deus, para vocês poderem transmitir isso aos seus filhos, né? Vocês amam seus filhos, pais? Eu pergunto até, em nome de Jesus, eu pergunto a vocês como sacerdote, você que está me escutando e que tem filho, você ama seu filho? Sua filha? Ai, padre, eu amo. Né? E às vezes as pessoas geralmente falam, os meus filhos eu amo mais até do que meu marido, do que minha esposa, né? A gente fala isso, a gente escuta às vezes isso, né? Tudo bem. Ora, você ama, mas você levou o seu filho a conhecer a Deus? Né? E aí já vai, um monte de gente já vai ficar preso na catraca nessa questão. Porque os pais hoje em dia dão roupa, bom estudo, alimentação, né? Uma boa convivência social para os filhos, né? E cursos, e celular, e coisas que os filhos querem, dão tudo. Mas tem um monte de gente que não entrega o conhecimento de Deus. E São João está dizendo aqui, então vocês não amam, porque o vínculo do amor, né? A base do amor é conhecer a Deus. Olha, a palavra categórica, né? Depois São João vai falar para os jovens, eu vos amo, os jovens, eu vos amo, eu vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno. Olha só, né? Aqui, para os jovens, São João está dizendo o quê? Às vezes, quando nós somos jovens, né, nós olhamos para frente tantas coisas a serem construídas, tantos sonhos a serem alcançados, realizados, concretizados, e às vezes vislumbrando tanta coisa à frente, né, os jovens podem se sentir insuficientes, perder o sentido da existência, se perceber tão pequeno, tão insuficiente, tão falho, né? E São João está dizendo assim, vós vencestes o maligno. Olha só, o maligno é o inimigo de Deus por excelência, né? É o diabo, né? O adversário. Se João está dizendo, vós vencestes o maligno, se nós vencermos o inimigo de Deus, nós vencemos quaisquer que sejam as batalhas da vida. Quaisquer que sejam, né? Então aqui é uma palavra de esperança para os jovens. Continuem firmes, não desistam, não cedam, lutem até o fim. Depois
João vai dizer assim: já vos escrevi, filhinhos, vós conheceis o Pai. Já vos escrevi, jovens, vós sois fortes. Que é confirmando o que eu acabei de dizer. Né? A palavra de Deus permanece em vós e vós vencestes o inimigo. Minha gente, mas não somente para os jovens, para todos nós. Quantas vezes nós nos sentimos frágeis, pequenos, diante das adversidades da vida? Né? A gente olha às vezes algumas dimensões da nossa existência, a gente fala: nossa, como que eu sou pequeno, como que eu não... Porque muitas vezes nós não conseguimos nem lutar. Pega a questão do pecado, por exemplo, né? A questão do pecado. Quantas vezes nós trazemos defeitos, vícios e situações diversas em nós, que a gente sabe que a gente precisa superar aquilo, e quantas vezes a gente não tem força? E a gente vai cedendo, a gente vai desanimando, a gente vai se conformando com o que não é bom. E João está dizendo aqui: vós sois fortes, vós vencestes o maligno, vós sois fortes. E hoje eu digo e repito essa palavra de São João a todos vocês, meus queridos filhos e filhas: vós sois fortes. Se nós temos a capacidade de vencer o demônio e as suas seduções, nós temos capacidade de conquistar o mundo. Nós temos a capacidade de conquistar o que nós quisermos. Tem que ter essa consciência. E agora, do versículo 15 em diante, desse capítulo 2, João vai começar a falar da questão do que nós chamamos na teologia de tríplice concupiscência. Aí entra o que eu falei no começo da reflexão de hoje, né? Aqui está um texto, desse versículo 15 em diante, que fundamenta a doutrina de pecado que a igreja assume como doutrina, né? Aqui está a chamada tríplice concupiscência. O que é isso? Quando Adão e Eva cometeram o pecado, os nossos pais, né, não entrou somente em nós o pecado, mas entrou também uma tendência permanente de pecar. De tal modo que quando nós somos batizados, né, ou depois do batismo, quando nós pecamos e buscamos o sacramento da reconciliação, da penitência ou da confissão, o sacramento apaga o pecado. Mas essa tendência, ela ficou impressa na alma humana para todo sempre enquanto estivermos a caminhar aqui, né? Então nós sempre teremos a tendência. Por quê? Porque nós conhecemos tanto o bem quanto o mal. Bendito Adão e Eva, benditos, que comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se tem o conhecimento do bem e do mal, a partir do momento que eles morderam aquele fruto, agora tem a possibilidade, a tendência de escolher novamente o que é mal, em vez do que é bem, do que é bom, né? Então, por isso que habita em nós a concupiscência. Isso é uma consequência ontológica, ou seja, uma consequência normal de um ser humano que tem a opção de escolher duas coisas opostas. Quem mandou eles experimentarem a outra opção? Agora eles já conhecem, e conhecendo, eles podem optar por uma coisa ou outra. Então, porque às vezes a gente pode se perguntar assim: padre, Deus apaga o pecado, né? Deus apaga o pecado com os sacramentos. Quando é batizado ou quando se confessa. Tudo bem. Por que Deus não apaga a vontade de pecar? Porque senão Deus estaria apagando a liberdade. É o que eu acabei de dizer, né? Antes de cometer o pecado original, Adão e Eva, eles só conheciam o bem. Eles só conheciam a Deus. Eles só conheciam o projeto de Deus. Eles só conheciam o fruto da árvore da vida. Ora, se eles conheciam somente o bem, o fruto da árvore da vida, se eles conheciam somente Deus, eles somente amavam a Deus. Não amavam nada além de Deus. Só que quando eles experimentam, desobedecem a Deus, experimentam uma segunda opção, que é diferente de Deus, eles experimentam um sabor distinto. E a partir daquele momento que eles experimentam, agora eles vão sempre ter a possibilidade de escolher ou o fruto divino, ou o fruto do distanciamento de Deus.
Deu para entender? Né? Então vai estar impresso na experiência. Para Deus apagar a concupiscência, Deus teria que apagar a memória humana. E isso fere a nossa liberdade. Deus não pode fazer isso. Então, nós temos em nós essa tendência ao mal, que se chama concupiscência. E esse texto de São João, ele vai mostrar que são 3 concupiscências. É uma classificação joanina, né? Uma classificação dele. Né? Primeiro ele vai classificar a concupiscência, o que ele chama aqui de paixões da natureza. Nós vamos, na teologia, dizer a concupiscência da carne. Né? Depois, a concupiscência dos olhos. E depois, a ostentação da riqueza. 3 coisas. E é bem verdade. São 3 modos de seduções. Ou a gente é seduzido pelos prazeres carnais, os nossos instintos humanos, né? Na nossa própria carne, no nosso próprio corpo. O corpo que se deleita por alguma coisa. Só que se deleita de maneira desordenada. Fora do projeto de Deus. Seja a questão da sexualidade, seja a questão dos alimentos, seja a questão dos prazeres diversos que a nossa fisiologia tem. É a concupiscência da carne, ou as paixões da natureza, que está escrito aí no texto. Então, esse é o primeiro modo de tendência ao pecado, por meio daquilo que no fundo é bom, né? O prazer foi criado por Deus, foi Deus quem criou tudo. Só que isso pode ser uma válvula de pecado para nós. Depois tem a concupiscência dos olhos, que são as nossas intuições, os nossos desejos desordenados. Já não é uma coisa que diz respeito à nossa corporeidade, como a concupiscência da carne, mas diz respeito aos nossos anseios, aos nossos desejos, ao nosso olho, à nossa cobiça. Isso também pode nos levar a nos afastar de Deus. O que desejamos, muitas vezes, nos leva para longe de Deus. Não necessariamente nós tenhamos no corpo a posse daquilo que desejamos, mas só por desejar, nós muitas vezes já nos afastamos de Deus. É a concupiscência dos olhos. E depois tem a outra concupiscência, que é a tendência ao pecado, que é a ostentação da riqueza, a concupiscência da riqueza, que é a posse de algo que é externo ao meu corpo, mas que também me proporciona satisfação. Os bens, né? O dinheiro, as posses, tá? Então são esses 3 modos de tendência, são esses 3 perigos de nós nos afastarmos de Deus. E São João ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Olha só, o mundo passa e a concupiscência do mundo também passa. Só Deus não passa. E também só vai permanecer para sempre quem faz a vontade de Deus. Então ele está dizendo assim: nós não podemos amar os objetos dessa tríplice concupiscência. A riqueza, os objetos que nos proporcionam prazer, né? Satisfação, ou até mesmo os nossos sonhos. Nós não podemos amar isso, porque o amor deve ser dirigido somente a Deus. Nós temos de usar dessas coisas como se nós não a possuíssemos, né? Tendo consciência de que são bens transitórios. E é dificultoso, minha gente, sabe por quê? Porque quando a gente experimenta, a gente quer amar, a gente tem aquilo como parte de nós, e a gente fica escravo daquilo. Por quê? Porque a gente começa a amar a criatura, o que é pequeno, em vez de amar o Criador, o grande. Para a gente refletir um pouquinho, porque às vezes a gente pode estar caminhando na igreja, isso acontece com todos nós, viu? Todos nós, né? Só que a gente tem que ficar esperto, dar uma freada em algumas coisas, né? Por quê? Porque o tempo todo, se a gente vai até o fim da vida, a gente vai estar nessa luta contra essa tríplice concupiscência. A gente vai estar até o fim. Tem que apertar no freio algumas coisas. Percebe que você está ficando escravo de alguma coisa? Opa,
Já começa a rezar, volta um pouquinho para trás, para você avaliar um pouco, ponderar. Porque a gente não pode ficar escravo. Às vezes a gente vai entrando em algumas práticas, em alguns hábitos, e aquilo vai tomando conta da nossa vida inteira. Tirou Deus do centro, tirou nossa própria liberdade de escolha, e nós só pensamos e fazemos aquilo. Quantas coisas na nossa vida, todo mundo já passou por isso. Parece que sua vida era só aquilo, né? Tudo o resto não prestava. Tudo o resto não servia. Era só aquilo, só que estava vidrado naquilo. A questão do pecado é assim. Os vícios, né? Os vícios acontecem dessa maneira. Nós, pela prática habitual, vamos tomando o hábito de fazer uma prática má, né? Não virtuosa, e aquilo passa a ser o todo da minha vida, né? Passa a ser o todo. Acontece ou não acontece? Acontece, né? Se vocês quiserem, eu posso dar vários exemplos. Pega, por exemplo, as drogas, né? Você começa lá, o jovenzinho, né? O jovenzinho começa lá usando... Vamos pegar qualquer droga, um exemplificar, né? Enfim, não vou falar. Pega determinada droga, usa... tá usando de vez em quando, ou só de fim de semana, quando vê uns amigos. Dali a pouco tá fim de semana e mais uma vez no meio da semana. Dali a pouco tá usando mais um dia sozinho em casa. Dali a pouco tá usando todo dia. Dali a pouco, o jovem só enxerga isso na vida dele. Ele já não enxerga mais seus familiares, ele já não tem sonhos para o futuro, eles não têm metas mais profissionais, já não está mais nem aí para o estudo, ele só enxerga isso. É o que acontece com o processo do pecado. E acontece conosco. Claro que eu dei um exemplo de drogas, que é um exemplo muito triste, muito complicado, muito difícil de se libertar, né? Quem passa por isso, ou quem tem gente na família, é um sofrimento tremendo. Mas isso vale por coisas simples, minha gente. Por coisas simples. Os nossos vícios, eles vão nos dominando. Por isso São João está dizendo, não ame essas práticas. Ainda que nós venhamos a praticá-las, a fazê-las, quaisquer que sejam, que nós sejamos senhores de nós mesmos. Que aprendamos com São João. E assim, minha gente, pessoas livres, como devemos ser, nós sejamos inteiramente de Deus. Isso não quer dizer que a gente não vai ter pecado, viu? Até o fim, minha gente. Até o fim. Mas a gente se torna uma pessoa livre, né? Uma pessoa livre diante do mundo, diante das coisas. Essa é a nossa meta. Desejo você uma boa segunda-feira. Hoje é uma palavra bastante mais teológica do que espiritual, né? Fala mais na prática da nossa vida do que nas nossas emoções. Mas isso faz parte também, né? Isso faz parte. Uma segunda-feira abençoada, cheia de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.